Olá pessoal! Neste vídeo irei falar sobre os poliedros. Mas o que são poliedros? Poliedros são figuras geométricas tridimensionais limitadas por superfícies planas poligonais. Tipo triângulo e quadrado? Exatamente! Os poliedros possuem três elementos fundamentais. As faces são os polígonos que constituem a superfície do poliedro. As arestas são os lados dos polígonos que constituem as faces. Cada aresta é comum a duas faces diferentes. Os vértices são os pontos de encontro de três ou mais arestas. O nome de um poliedro depende do número de faces que ele possui. Por exemplo, se ele possui 4 faces, é chamado de tetraedro. Se ele possui 6 faces, é chamado de hexaedro. Se ele possui 8 faces, é chamado de octaedro. Se ele possui, por exemplo, 12 faces diferentes, ele é chamado de dodecaedro. E se ele possui 20 faces, como é o caso deste exemplo, o poliedro recebe o nome de icosaedro. Os poliedros que não apresentam cavidades, furos, buracos, enfim, em sua superfície, são denominados convexos. Caso contrário, são chamados de não convexos ou côncavos. De maneira mais precisa, podemos dizer que, se cada plano que contém uma face de um poliedro posiciona as demais faces num mesmo semi-espaço, então o poliedro é convexo. Caso contrário, não convexo. Não entendi. Imagina o seguinte: esses muros que eu desenhei representam dois planos. Se tu consegue encostar qualquer face de um poliedro na parede, sem ter que furar a parede, ele é dito convexo. Caso contrário, se para encostar alguma das faces tu tem que furar a parede, ele é não convexo. Agora entendi. O matemático Leonhard Euler identificou uma relação entre o número de vértices, o número de faces e o número de arestas de qualquer poliedro convexo. Essa relação é chamada de relação de Euler. Observe o poliedro exibido na imagem. Esse poliedro possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vértices. Possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 faces. E possui 6 arestas na parte de baixo, 6 em cima da 12 e mais 6 arestas ali em azul, totalizando 18 arestas. Observe que nesse poliedro a relação de Euler é satisfeita, é um poliedro convexo, né? De maneira que 12 mais 8 igual a 20, assim como o número de arestas mais 2 também é igual a 20. Eu escolhi 2 exemplos para ilustrar problemas que vocês podem encontrar utilizando a relação de Euler. O primeiro, bem simples: obter o número de arestas de um poliedro convexo que tem 6 faces e 8 vértices. Nesse caso, são dadas 2 informações: número de faces igual a 6, número de vértices igual a 8, e ele quer saber o número de arestas. Então, um probleminha de aplicação direta da relação de Euler, onde nós temos 2 informações e queremos descobrir a terceira. Basta substituir os valores conhecidos na relação de Euler. No lugar do V nós temos 8, no lugar do F o 6, de maneira que a nossa única incógnita é o número de arestas. Nesse caso, 8 mais 6, 14, igual a A mais 2. Logo, o número de arestas deve ser igual a 12. Esse próximo exemplo também é um exemplo bastante comum, envolvendo outros contextos, enfim. Quantos vértices tem um poliedro convexo com 4 faces triangulares
e 5 faces quadrangulares. Então percebam, a única informação que nós temos concreta é o número de faces desse poliedro. Então eu destaquei aqui, ó, F3 é o número de faces triangulares, que é igual a 4. O número de faces quadrangulares, que eu nomeei ali de F4, é igual a 5. Consequentemente, o número total de faces desse poliedro é igual a 9. Bom, a gente vai tentar descobrir agora o número de arestas. O que nós sabemos? Que as arestas são os lados dos polígonos das faces. Se eu tenho faces triangulares, 4 faces triangulares, então basta multiplicar o número de triângulos por 3, né? Já que o triângulo tem 3 lados. 4 vezes 3, 12 arestas. Mais 5, que é a quantidade de faces quadrangulares, vezes 4. No entanto, eu devo dividir esse valor por 2, por quê? Porque eu tenho que lembrar que cada aresta é comum a 2 faces. Então eu estou contando cada aresta 2 vezes. Né? Ao dividir por 2, eu identifico o número correto de arestas. 4 vezes 3, 12. 5 vezes 4, 20. 12 mais 20, 32. Por 2, 16. Então esse poliedro tem 16 arestas. E o exercício pede para a gente descobrir o número de vértices. Pronto. Temos o número de faces, temos o número de arestas, basta jogar as informações na relação de Euler. De modo que a nossa única incógnita vai ser justamente o número de vértices. V mais 9 igual a 16 mais 2. V então é igual a 18 menos 9. Logo, o número de vértices desse poliedro aí é igual a 9. Tem 9 vértices. Entre os poliedros de Platão, encontram-se os poliedros regulares, que são aqueles que possuem todas as faces formadas por polígonos regulares e congruentes entre si. Destacamos as 5 classes de poliedros regulares. A primeira são os tetraedros regulares, formados por 4 triângulos equiláteros. A segunda são os hexaedros regulares, formados por 6 quadrados, também conhecido como cubo. Depois temos o octaedro regular, que tem 8 faces triangulares, o dodecaedro regular, que é formado por 12 pentágonos, e o icosaedro regular, formado por 20 triângulos equiláteros.